Direito de resposta. A defesa de Lucas Porto vem a público esclarecer que, ao contrário do que está sendo noticiado nos bastidores da mídia do Maranhão, não abandonou o júri popular do empresário marcado para o último dia 24 de maio. Ao contrário, o julgamento foi adiado por culpa exclusiva do juízo, por falta de perícias imprescindíveis ao andamento correto do processo. A verdade é que os advogados de Lucas Porto têm trabalhado exaustivamente para que a defesa dele seja feita de maneira mais justa possível, como a própria acusação reconhece. Eu vim aqui dar uma palavrinha com vocês e eu procurei um lugar onde me conforta poder estar aqui falando isso para vocês. Eu estou aqui de frente para o mar, onde eu posso contemplar a soberania de Deus em relação a tudo. Então, a defesa já fez de todos os requerimentos possíveis e imagináveis que vocês possam ter em mente. E a gente já esperava que isso fosse acontecer, porque era o que realmente ainda restavam a eles. A defensora tem razão quando afirma que a defesa de Lucas Porto persegue a verdade dos fatos e está se valendo de todos os dispositivos e procedimentos legais imagináveis. Apesar das tentativas da acusação, do juízo e demais que o acusam de fazê-lo pagar por um crime que não cometeu. Mas atenção, as intimidações não vão fazer a defesa, os amigos e familiares de Lucas Porto, recuarem da busca por sua liberdade e pela justiça. Confira as explicações sobre o adiamento do processo nesta entrevista com o advogado Ricardo Ponzeto, defensor legalmente constituído por Lucas Porto. Doutor Ricardo Ponzeto, a defesa de Lucas Porto abandonou o júri? Quando a defesa toma conhecimento que fora juntada nos autos um HD contendo as imagens dos DVRs que referia-se às câmeras de circuito interno do condomínio onde se deram os fatos. A perícia delimitou as imagens quando da entrada de Lucas e sua saída. Para a perícia, as pessoas que entraram antes ou depois da saída de Lucas não têm relevância para a investigação, fechando única e exclusivamente nesse momento. Há que se ter acesso às pessoas que entraram antes de Lucas e que entraram depois de Lucas. Nós não podemos tolher a defesa de ter acesso a essas informações. Esse foi o motivo, não de abandono, que repetimos, refutamos veementemente, mas motivo para não se submeter a um simulacro de defesa, a um simulacro de julgamento. O compromisso do grau do advogado vai muito além de uma multa de 100 salários mínimos. Está em jogo, mais do que 100 salários mínimos, o Estado democrático de direito, na sua essência. Nem no período de ditadura subtraíram do povo brasileiro o direito à sagrada defesa. Não se pode, num júri como esse, dizer que a defesa abandonou o plenário quando havia pendência de provas medulares. Qual a principal razão para a defesa não ter feito o júri? Agora, dizendo que se adiou o júri por conta de uma perícia que era requerida pela defesa, tenta-se atribuir à defesa o gravame da não realização do júri. Agora, o que não quer calar é que, segundo o motivo do magistrado do adiamento do júri de fevereiro, que seria a não conclusão da perícia de acústica, estranhamente, em 24 de maio, continua sem conclusão, mas agora deveríamos realizar o júri. Agora teria que ser realizado o júri. Não sei se fica nítido o porquê se queria decretar
o sigilo do processo. Porque nós não poderíamos, tivesse o processo sob sigilo, estar revelando essas circunstâncias processuais que estão a permear a nossa justificativa de não ter se submetido ao júri em 24 de maio. E por último, quando se traz a notícia de se ter buscado um desaforamento. O juiz adiou o júri que estava marcado para fevereiro devido a uma pendência de perícia em um apartamento vizinho de Mariana Costa. Mas essa perícia não foi feita. Como isso afetaria o júri? O adiamento que ocorreu em fevereiro foi para realizar uma perícia de acústica no local dos fatos. Porque se houve luta corporal, como se tem na denúncia, os vizinhos poderiam ter ouvido alguma coisa. É uma perícia importante. A defesa formalizou o pedido de perícia no celular de Mariana Costa, mas essa perícia também vem sendo negada pelo juiz. Que danos causa a defesa e qual a importância dessa perícia? O que aconteceu? Às vésperas do julgamento, se dá a notícia à defesa de que não seria possível a realização dessa perícia de recuperação dos dados e mensagens deletadas, porque a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão não teria o software atualizado capaz de recuperar essas mensagens. E, incontinente, o magistrado dá a notícia à defesa, às vésperas do julgamento, de que não era possível realizar e que também indeferia o nosso pedido subsidiário de auxílio ao Instituto de Criminalística de outras secretarias de segurança pública, como a do Estado do Rio de Janeiro, como a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que em colaboração poderia emprestar ou realizar essa perícia. Também indicamos a Polícia Federal. E o juiz, às vésperas do julgamento, disse essa medida ser protelatória. O tempo era exíguo. Tivesse Sua Excelência indeferido quando do pedido em agosto de 2020, haveria tempo hábil para nós desafiarmos os recursos perante a Corte do Maranhão e termos a decisão, como tivemos em face da correição, que levantara o sigilo decretado esponte própria pelo magistrado da 4ª Vara do Tribunal de Júri de São Luís. Por que esperaram as vésperas do julgamento para dizer que não era capaz de fazer, quando desde agosto nós colocamos um pedido subsidiário no sentido de que, caso o ICRIM, Instituto de Criminalística de São Luís, não tivesse tecnologia para desenvolver a perícia, que se valesse da colaboração de outras unidades da Federação, inclusive da Polícia Federal. Será que se esconde algo nessas mensagens que foram deletadas? A defesa solicitou ao Tribunal de Justiça do Maranhão o desaforamento do processo de Lucas Porto para outra comarca. Quais razões do pedido? Será atendido? Não é segredo para ninguém que há uma campanha maciça pelas mídias sociais e pelos espaços na imprensa contra o acusado, que é tido como réu confesso quando confissão sob o crivo do contraditório não houve. Quando, sob o crivo do contraditório, ele disse ao magistrado, ao Ministério Público e a todos que estavam presentes que nunca confessara esse crime, que ele não é o autor desse crime. Esse interrogatório, válido, feito perante o Poder Judiciário do Maranhão, parece-me que não tem alcance para se dar notícia à sociedade.
Novo julgamento foi marcado para o dia 30 de junho. Sem as perícias, sem desaforamento, ele será realizado contrariando as demandas da defesa? Portanto, concluindo a nossa oração em esclarecimentos, não poderíamos, sob pena de levar à condenação alguém que é inocente. Se há provas da verdade, eu lutarei por essas provas, para que elas encartem ao processo, e somente após, com essas provas no processo, nós nos submeteremos ao julgamento. Por que querem fugir dessas provas? A quem preocupa a verdade neste processo?